Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso podcast Profissão Saúde da Faculdade Santa Casa. Esse é o nosso episódio de estreia e nós vamos ter vários convidados ao longo de diversos dias para falar sobre profissão saúde, sobre a carreira na área da saúde. Espero que vocês gostem dos nossos episódios, dos nossos convidados, que vão trazer nuances sobre todas as áreas da saúde, né, especialmente áreas e atuações que possam trazer uma perspectiva de formação profissional e que possa contribuir na formação profissional e no planejamento da carreira de cada um de vocês que estão nos ouvindo. Então, fiquem sempre atentos aos canais do YouTube da Faculdade Santa Casa e também ao Spotify, que corriqueiramente vão ter novos episódios. E hoje nós começamos o nosso episódio inaugural com dois super convidados que vão estrear esse episódio aqui. Agradeço imensamente a presença dos dois convidados. Já vou apresentá-los para a gente começar o nosso bate-papo. Então, hoje nós temos aqui a professora Almerinda Loed. Ela é enfermeira, doutora em Medicina e Saúde, mestre em Administração e Serviços de Enfermagem pela UFBA, é especialista em gestão de serviços de saúde, gestão de pessoas, gestão da qualidade e segurança do paciente, e tem especialização internacional pela Fiocruz, pela Escola Nacional de Saúde de Universidade Nova de Lisboa, de Portugal. Nossa coordenadora da pós-graduação aqui de Gestão da Qualidade e Segurança em Serviços de Saúde da Faculdade Santa Casa. Master Coach, mentora de carreira, palestrante nacional, internacional e consultora em gestão de saúde. Professora Almerinda, muito obrigado pela sua presença. Bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast Profissão Saúde. É um prazer e uma alegria enorme estar participando desse primeiro episódio do podcast Profissão Saúde da Faculdade Santa Casa, após Santa Casa, que só cresce a cada dia no mercado baiano. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nossa, a nossa alegria é maior ainda. E também temos o prazer de receber aqui Marcelo Cerqueira, ele tem graduação em Serviço Social pela Unifacs, é especialista em gestão hospitalar e serviços de saúde e gestão da qualidade e segurança em serviços de saúde aqui pela Faculdade de Santa Casa. Atualmente é assessor especial da Prefeitura Municipal de Candeias, aqui no estado da Bahia. Tem experiência na área de saúde pública, com ênfase em planejamento, controle, avaliação e gestão. Já foi também secretário de saúde do município de Candeias. Muito obrigado, Marcelo, pela presença aqui no Ô, nosso podcast. professor, eu que agradeço. Bom dia a todos. É uma honra, né? Nós falávamos aqui no início, nos bastidores, da honra que é ser o programa de estreia, né, dessa série, que nós temos certeza que vai ser um sucesso muito grande. E maior ainda para mim a honra estar do lado da minha professora, da minha mestre Almerinda, é, que me tornou hoje um especialista em gestão da qualidade aqui pela Faculdade Santa Casa. Joia, joia, excelente. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, vale a pena lembrar que esse podcast ele tem o apoio da Linha Médica, que é uma empresa de serviços em saúde, a qual, inclusive, os nossos alunos, principalmente de circulação extracorpórea da pós-graduação, têm contato com seus equipamentos, enfim, são equipamentos cirúrgicos, e eles fazem o nosso apoio aqui desse podcast. E, claro, a Faculdade Santa Casa, que está iniciando aí essa estruturação de podcasts, e é muito importante a gente utilizar outros meios de comunicação com o nosso público, né? Bom, eu vi aqui o currículo de vocês, demorei algum tempinho para ler, para apresentar. Quando a gente vê esse currículo grande, extenso, na verdade é bem resumido, né, de tudo que vocês já fizeram e ainda fazem. Quando vocês retornam, né, ao período que vocês iniciaram a graduação, quando pensaram, estavam iniciando essa trajetória profissional e vem hoje um currículo desse, super recheado, e que vocês trazem, principalmente a professora Almerinda, que a gente tem bastante convívio, assim, né, na pós-graduação, o que você traz como a pessoa também, Almerinda do Loed, o quão você enriquece, né, o ambiente onde você está. Vocês imaginavam, houve um planejamento, aquele jovem que iniciou lá a graduação para estar aqui hoje, com essa construção de currículo, de carreira, vocês imaginavam estar nesse patamar que vocês estão hoje? É, tem uma música que diz: Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? Então, é uma trajetória longa, mas quando eu olho para trás, eu vejo que eu sempre
tenho em mente a questão da mentoria de carreira, sempre fez parte da minha vida, porque eu sempre pensei aonde eu queria estar. Então, eu queria estar aqui hoje, por exemplo, participando desse podcast. Mas para isso eu tive muita dedicação, muito compromisso, muito estudo. Então, no início, antes, né, de entrar na área da saúde, eu tinha um propósito que era cuidar da minha mãe doente, hipocondríaca, e que médico nenhum curava a minha mãe. Então eu sabia que eu tinha que fazer uma outra profissão, seguir uma outra profissão. Então foi esse o grande motivo pelo qual eu escolhi a enfermagem, que era para cuidar da minha mãe, que todo dia ela dizia para mim: é hoje que eu vou morrer, né? Então eu sabia que eu tinha que cuidar e eu descobri naquela ocasião que era a enfermagem que cuidava. Então, por isso que eu escolhi a enfermagem. E com isso foi muito aprendizado na minha vida. Então, inicialmente, eu fui para assistência, que é onde eu aprendi muito ao contato com o paciente, a entender coisas que, para mim, naquele momento, eram distantes da realidade da minha casa, da minha mãe, mas que eu tinha que ter um cuidado muito especial. Então, essa trajetória, ela foi longa. Mas desde a faculdade, eu entendi que tinha um bastidor que me gerava muita curiosidade, que era a gestão. Então, eu ficava querendo entender que não era só o paciente que estava no leito, mas tinha os processos para que aquele paciente fosse bem cuidado. Tinha uma equipe que precisava ser guiada, né? Hoje eu sei, liderada. Na ocasião eu não tinha tanta noção assim. Então foi esse bastidor que me encantou muito, porque eu achava que cuidar de um paciente para mim era pouco. Eu queria cuidar de muitos ao mesmo tempo. E a gestão me proporcionava isso. Então foi aí que foi a virada de chave e a minha escolha profissional para essa área que eu atuo até hoje foi justamente no início da faculdade. Então, é uma longa trajetória, mas com muita É. dedicação, muito envolvimento, muito estudo para a gente alcançar os objetivos que a gente deseja. É uma maturidade que não é comum, né, no jovem, assim, que está iniciando ali sua graduação com 18, 19 anos. Uhum. Talvez hoje seja até mais fácil, porque o volume de informações, na escolha dele do vestibular, de que área que ele vai fazer, talvez tenha um volume de informações maior do que a época que nós entramos na graduação. Talvez as coisas eram Isso, mais superficiais, né, e talvez isso, nós não nos entendêssemos ainda o potencial que poderia isso. atingir, né, num determinado Uhum. momento. E Marcelo, como você se enxerga hoje, inclusive na gestão pública, né, da saúde, aquela pessoa que iniciou lá a graduação imaginaria que estaria hoje envolvendo a atuação em gestão pública, que talvez seja um caminho um pouco diferente, né, do que a formação em serviço social Sim. geralmente se direciona. Não imaginaria, eu fui conduzido, né? Bem como você falou, Giovanni, a gente, na faixa de 18, 20 anos, que foi quando, na verdade, eu ingressei no trabalho, né? Eu fui recrutado num processo seletivo, para trabalhar na prefeitura da minha cidade, né? São Sebastião. E nessa seleção eu fui direcionado para a Secretaria de Saúde, né? Entrei como um assistente administrativo ali na secretaria, saindo do nível médio e pensando numa graduação. Inclusive, cheguei a iniciar uma graduação em administração, né, na Cairu, mas dizem, né, que quando a gente toma da cachaça da saúde, a gente se Uhum. vicia rapidinho, né? E eu comecei a conviver naquele meio ali e logo, logo eu parei a graduação de administração, mas também não me via, não tinha uma vocação mais imediata para uma profissão de assistência, Uhum. né? E aí também tenho uma facilidade muito grande na área de humanas, e aí eu terminei seguindo pelo serviço social, encontrei ali uma profissão que conseguiria me manter na saúde. Eu sou um assistente social que tem somente uma experiência na área pública, né? Não tenho uma experiência profissional na área também de serviço social, de assistência social, somente na saúde, né? E aí a gente
começou a buscar dentro da secretaria, naquela primeira oportunidade ali, como um assistente administrativo. Eu me lembro até hoje que na apresentação, no início da pós da Santa Casa, eu falei desse termo que é uma forma que a gente fala lá no interior, na minha cidade. Eu ousei sair da caixinha do setor que eu trabalhava porque eu sou muito tucudo, né? Eu observo muito, tenho muita curiosidade. E aí, com muito pouco tempo, no setor que eu trabalhava, houve uma oportunidade, de saída do meu gerente e eu fui convidado a ser gerente do setor, né? E aí, dali para... Isso já fazem mais de 25 anos, eu não saí mais de Secretaria Municipal de Saúde, chegando em 2017, ao posto de secretário de saúde. Já tive 3 oportunidades, né, de ocupar essa cadeira, mas com certeza lá em 2002, 2001, quando eu comecei essa jornada, eu não imaginava chegar até aqui. E essa construção, né? Hoje nós temos, né, regras curriculares que as Sim, faculdades têm que implementar, tem toda a orientação do MEC, fiscalização, visitas, né, às instituições, né, que tem curso de graduação, especialmente na área da saúde. Então tem toda uma formalização. Mas na visão de vocês, quais outras características você trouxe a questão do cuidado com a sua mãe? sim, Marcelo trouxe essa questão da curiosidade, né? sim, Às vezes sim, que a gente trata como um currículo oculto, ou seja, ele não sim, está ali impresso sim. naquela disciplina, Uhum. mas tem características que são tão importantes quanto o aprendizado técnico, né, Sim. operacional de cada área. Como é que vocês enxergam isso e quais características vocês entendem que vocês possuem ou que vocês desenvolveram ao longo da vida pessoal e profissional de vocês que ajudaram vocês a construir esse currículo e o posicionamento profissional que vocês têm hoje? Tá. A faculdade, ela dá a base, ela norteia, né? Até porque tem como a gente fala mesmo, os componentes curriculares, né? Para determinada profissão. Então, ela forma técnicos e cada vez mais a Faculdade Santa Casa, ela tem essa preocupação, porque ela não tem só nos seus componentes, conteúdos técnicos, mas também comportamentais. Então, isso já é um grande diferencial no mercado, porque, inclusive, eu fui professora da graduação aqui da Sim, faculdade verdade. e eu fui professora de disciplinas como protagonismo, comunicação, liderança, relacionamento interpessoal. Então, são componentes e são conteúdos que fazem grande diferença, porque são esses conteúdos que, inclusive, vão nortear a aplicação da técnica, do conteúdo técnico. Então, isso eu gosto sempre de ressaltar, porque tenho certeza que os egressos da Faculdade de Santa Casa estão fazendo já, né, diferença no mercado de trabalho. Ponto. Com relação a mim, a minha trajetória, esses elementos, hoje a gente fala muito nas soft skills, que são os comportamentos, as habilidades, as competências humanas, que são inteligência emocional, comunicação, criatividade, flexibilidade cognitiva, não é? Então, trabalho em equipe. E eu vejo que a inteligência emocional hoje, com a maturidade, faz a gente saber lidar melhor com os conflitos. Os conflitos, eles fazem parte, e que bom que façam parte mesmo das organizações do mundo do trabalho. Agora, o que diferencia é a forma como a gente lida com esse conflito. Talvez com a imaturidade, né? Ou com a grande expectativa de quem sai da faculdade querendo, cheio de sonhos e expectativas, utilizar a inteligência emocional, isso aí é um aprendizado até hoje, né? Então, eu acho que comportamentos como inteligência emocional, habilidade em comunicação, a comunicação não violenta. Então, são comportamentos que fazem com que hoje eu tenha um resultado diferente. Perfeito. Fazem com que eu lide com os conflitos de forma diferente. E que a gente sabe que, para isso, a gente precisa do autoconhecimento. Então, olhar para a gente
e identificar quais são os pontos frágeis, quais são as nossas fragilidades e atuar nessas fragilidades para que possamos, sim, obter resultados diferentes dos quais a gente estava obtendo. Então, eu acho que características, né, do que você trouxe, características como essas, eu acho que fazem com que seja mais leve a minha jornada no mundo do trabalho hoje. Perfeito. Isso é bem perceptível, né, nas suas aulas de pós-graduação e até, inclusive, quem se conecta a você, os seus professores, toda a dinâmica, a metodologia, isso Isso, é bem nítido, assim, né, na sala de isso. aula, né? Porque quando você fala isso da sala de aula, a nossa sala de aula é sala. Mágica. Pronto, aí o aluno, e não foi ensaiado, hein? Sala mágica. Então, a gente denomina a nossa sala de aula de sala mágica, ou seja, é um espaço seguro. É um espaço onde a gente pode, todos os alunos, eles podem se sentir confortáveis em compartilhar fragilidades, em compartilhar problemas vivenciados, para que possamos juntos acolher esses problemas, acolher essas fragilidades e discutirmos sobre isso. Então, esse é um espaço que tem que ser seguro, sala de aula. E uma outra coisa da sala de aula da nossa pós, que eu acho que é um grande diferencial mesmo, professor, é a questão da leveza. Eu sempre, o ensino para mim é algo que faz parte da minha vida, né? Amo a sala de aula, amo ensinar, amo ser professora. É, Esse é o grande propósito da minha vida mesmo, né? E a sala de aula, ela tem que ser um lugar de prazer, ela tem que ser um lugar de leveza, porque aprender é maravilhoso e aprender não pode doer. É. Aprender não pode ser na punição. Aprender não pode ser chato. Aprender não pode ser no rigor. Aprender tem que ser na leveza. O aluno tem que gostar em querer voltar para a sala de aula. E a gente vê isso em todas as nossas aulas. Nós já vamos entrar na 9ª turma aqui na faculdade da nossa pós, em Gestão da Qualidade, Segurança em Serviços de Saúde. E é, é todos os alunos falam É isso. unânime. Então, Marcelo está aqui, ele pode Após que reforçar. faltava na Bahia. E agora no Brasil, Agora porque no a gente Brasil. já Agora no tem Brasil. alunos de Aracaju. É, o que é que eu posso falar para contribuir com a fala da professora Almerinda? Nós comentamos numa conversa nossa, não sei se a professora se recorda disso, a necessidade da academia ter essa flexibilidade, esse compromisso de ensinar de fato a quem vai para o campo, né? A gente encontra pessoas que têm um currículo vastíssimo, além da sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, Uhum. mas que na hora do vamos ver não consegue desenvolver, né? É uma preocupação que a gente vê aqui. Eu vi durante a pós da Santa Casa, eu já via antes, acompanhando a trajetória da professora Almeida, que é uma preocupação de ensinar de fato, né? Isso é muito importante. Aliado à competência do aluno que vem com interesse, que isso é muito importante, né? E a gente consegue somar essas duas coisas e fazer profissionais melhores para o nosso mercado, para a nossa assistência à saúde. E quando você fala de formar profissionais melhores, né, para assistência para o mercado, você como gestor, né, de uma cidade no interior da Bahia, na região Nordeste, uma das regiões mais pobres do nosso país, ainda com nível de desigualdade muito grande, né? Quais são esses principais desafios? Como você consegue garimpar esses profissionais para compor a sua equipe, para que, né, as políticas públicas consigam ser cumpridas, né, e a população ser impactada? É garimpo mesmo. Eu uso esse termo, usava esse termo no meu dia a dia muito quando eu estava à frente da secretaria, porque é, se a gente simplesmente entrega uma unidade para um contrato de gestão ou faz uma contratação de uma cooperativa, uma entidade que faça o intermédio para trazer os profissionais para prestar assistência pública que a gente precisa, vem profissionais de todas as formas. Se a gente faz diretamente pelo município, também acontece isso. Então, é necessário um meio termo, né? Um equilíbrio
de garimpo, e o garimpo a gente só consegue com trajetória, né? Com vida, conhecendo pessoas, né? Fazendo contatos, para que a gente consiga colocar para aquele que precisa pessoas que tenham, é, sejam humanos, né? Até é redundante falar isso, mas que Uhum. sejam humanos, né? Para não. Uma coisa que eu posso dizer é que na área de saúde a gente não consegue alimentar aquele que tem somente a sanha de ganhar dinheiro, né? Uhum. A gente não consegue levar, entregar a saúde de fato, se o nosso objetivo maior for mudar de vida, virar uma pessoa rica. Isso Uhum. também pode vir a cabo, né? Mas não pode ser só isso. Uhum. Com certeza. Aí, para quem está nos assistindo, professora Almerina, como você entende assim que a gente consegue colocar essas características que vocês, né, trouxeram aqui agora nesse currículo? A pessoa vai cadastrar um currículo numa vaga de emprego, na própria Santa Casa mesmo, Sim. o currículo é cadastrado através de uma plataforma, tudo mais. Como que esse avaliador, primeiramente do analista de RH, por exemplo, como que ele consegue identificar é possível identificar essas características mesmo nessa transmissão da O informação mais currículo fala. tradicional? Como Uhum. é que vocês entendem isso? É. O analista de gestão de pessoas, de RH, de setor pessoal, né, o nome que seja dado a cada instituição, ele tem que transmitir informações que atraiam a atenção do analista. Então, a linguagem escrita, nesse caso aí do currículo, ela tem que estar clara, objetiva, né? E atendendo ao perfil da vaga. Então, na hora que você for fazer um currículo, você tem que fazer para atender a expectativa daquela vaga. Lógico, tirando, extraindo as informações das suas Perfeito. formações e da sua trajetória. E aí vem, o currículo, ele é frio, né? Ali está a informação. Então, na entrevista, é, é aí que você vai dizer, ok, a gente tem hoje O o que seu a gente, pitch. o O pitch. pitch, o pitch do elevador, né? É, aí, ó, foi na primeira aula da pós, ele não esqueceu, né? É justamente o pitch, ou seja, é como você vai vender aquilo que você tem de formação, de experiência. E o analista, ele tem como analisar assim, porque hoje a gente tem análise de perfil comportamental. Então, você faz testes e que vão nortear características e comportamentos daquele candidato. As dinâmicas de grupo, então, a gente Exato. consegue, não é brincadeira, não é? Eu digo sempre isso na sala de aula, a gente faz dinâmicas com propósito. Não é jogar bola para cima para jogar bola para cima. Então, tem que ter um propósito. E a gente discute e reflete após cada dinâmica, por exemplo, na sala de aula. Assim também deve ser num processo seletivo. Então, a entrevista, isso aqui, por exemplo, né, é uma oportunidade de nos conhecermos. Exato. Então, isso acontece também lá na organização de saúde. Então, eu preciso expressar a minha comunicação em uma entrevista, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. Eu tenho que. A postura corporal, ela também, porque o corpo fala, né? Então, a postura corporal, o candidato também precisa ficar atento a isso. A forma, a abordagem, o respeito. Então, são comportamentos que mostram para quem está analisando perfis, Sim. características que se adequam ou não àquela vaga. O corpo fala o que a mente contém e não mente, né? Isso, o corpo fala sem máscara. Então a gente precisa ficar atento, sim, às mensagens corporais que estamos passando no nosso cotidiano. E isso reflete em um professor na sala de aula. É. Isso reflete para um enfermeiro, um profissional de saúde durante o cuidado para aquele paciente, não é? Com o colega de trabalho, com o gestor. Então, no nosso cotidiano, na nossa casa, com o marido, mulher, filho. Então, é importante esse aprendizado, ele tem que ser. É isso que
O Fórum Econômico Mundial, ele traz competências para o trabalhador do futuro, né, que era até 26, agora até 2030, e ele traz flexibilidade cognitiva. Então, é uma competência que a gente precisa adquirir, que é justamente isso. É o conhecimento que eu tenho ser utilizado em outros espaços, em outros momentos. Então, quando a gente está falando aqui de comunicação não violenta, não é só no ambiente de trabalho, mas é na nossa casa, é na nossa vida. Então, isso a gente trabalha muito, inclusive, na pós-graduação, durante todo o curso, essas características, elas norteiam todos os conteúdos. E, Marcelo, como um gestor público ele pode manter essas equipes engajadas? Eu imagino que devam ser equipes, né, grandes, enfim, bem dispersas, né, nas suas áreas de atuação. Como que o gestor, por exemplo, quais ferramentas você pode aprimorar, adquirir, desenvolver ao longo da sua formação que você consegue aplicar, ver bons resultados, indicar para quem está nos assistindo que também é um gestor, está imaginando se direcionar para esse caminho, qual é a sua percepção? Ferramentas todas. Engajamento Giovanni, engajamento é uma coisa muito difícil. Mas nessa minha última jornada de gestão, eu agora estou no staff, né? Uma coisa que me motivou muito a segurar minha equipe engajada foi demonstrar para eles, através de ações, que eu não tinha medo de encarar o que era importante. É o que precisava ser encarado, o que precisava ser feito, né? É, Me rendeu bons resultados fazer a equipe ver que aquilo que importava para eles importava para mim e que a gente estava junto, né? É muito difícil, principalmente na área pública, onde a gente tem no serviço público e nas cidades do interior, onde a dimensão política ela tem um peso muito mais forte pela proximidade, né, pelo contato corpo a corpo, a gente manter uma equipe coesa em prol de um objetivo. Mas acredito que consegui, né, fazer isso. O que segurou a equipe junto comigo foi que eles viram que eu também estava segurando o processo com eles, né? Isso foi um ponto que com certeza, esse é um ponto que com certeza ajuda muito. Que o nome disso é liderança. É, Ponto. Né? Ele falou aí de liderança, ele falou de experiência do trabalhador, quando ele diz o que importa para você. Então, ele trouxe ferramentas de gestão, quando ele traz separar aquilo que é urgente daquilo que é necessário. Então, isso é uma ferramenta, que é a matriz Gucci, gravidade, urgência, tendência. Então, a gente vê que um secretário de saúde, ele precisa também dominar ferramentas de gestão, ele precisa dominar essas competências comportamentais para alcançar os objetivos. Então, a gente vê que tanto no privado quanto no público, no filantrópico, PPP, esses são conteúdos, repertórios que devem fazer parte de um gestor. e isso, e o gestor, essa função da liderança, né, que não é cargo, né? Isso. Acho que quanto mais a gente se despir, assim, talvez da vaidade, como alguns encaram o cargo, né, que vai estar sentado numa cadeira e demandando ordem, e direcionando, você muitas vezes colocar a mão na massa, entender as fragilidades da ponta Isso, mesmo, né? Acho que quando isso. a gente entende que quando a gente vai na ponta, como talvez a minha experiência como eu faço aqui na pós, né? Por ser professor também de sala de aula, eu entendo talvez alguma dificuldade simples Isso, do professor que chega e não tem o data show na sala, isso, a televisão está com algum problema, ou tá faltando um simples pincel para o professor sim. escrever lá no quadro. Então, Uhum. quando a gente só se coloca Sim, nessa posição, sim. a gente não entende, às vezes, processos básicos acabam virando processos mais complexos de serem resolvidos, de serem tratados. Então, acho que esse é o dia a dia, essa é talvez a simplicidade também da função, né? Daquilo que você está ali direcionando o seu time, né? E o time também perceber que você é uma pessoa que entende que está do lado, literalmente do Isso. lado, para que Perfeitamente. todos consigam atingir o A objetivo, né? gente precisa saber o que a gente está cobrando, né? E muitas vezes Isso, É, saber fazer, né, o é. que a gente está isso. cobrando. Eu nunca me senti inseguro, no desafio de estar à frente de uma secretaria. Tem os desafios, né? Mas tem um lado bom, né? Tem um lado
gratificante de você estar ali na responsabilidade sanitária de um território, né? Como minha última experiência, Candeias, você assumir a responsabilidade por conduzir a política de saúde de um território de 90 mil pessoas. Mas não me faltou em nenhum momento naquela jornada ali de pouco mais de 4 anos insegurança no que eu tinha que conduzir. E claro que na minha formação tinha algumas coisas que, além de não me sentir inseguro, eu sabia como pegar e fazer, e muitas vezes eu pegava e fazia, né? E para mostrar, era uma outra forma que eu usava para engajar, né, a equipe. Às vezes você via um movimento em determinada necessidade de trabalho, de se cruzar os braços, de não se querer mostrar o que se pode fazer além, né? As pessoas têm essa mentalidade de que eu só vou fazer até aqui, ali não é mais a minha parte, né? E aí, quando eu via a dificuldade, em muitos momentos eu pegava e fazia. Eu levava o processo debaixo do meu braço, que é para que ele andasse e quem estava simplesmente cruzando os braços, porque a minha parte só é até aqui, via que, pô, não vai dar para eu fazer isso com esse cara. A gente vai ter que caminhar juntos. Exatamente, exatamente. Vamos falar de desafios. Vocês Vamos. conseguem recordar, assim, elencar o principal desafio da carreira profissional de vocês? Ele, historicamente, foi no início, foi mais difícil? É o momento de agora? É o momento da pandemia? É o momento pós-pandemia? Vocês conseguem recordar, assim, de um desafio ou de alguns desafios que foram marcantes, assim, e como vocês conseguiram sair, né? Tomar uma decisão para sair, resolver aquele problema? Tá. Muitos, né? Quem tem uma trajetória longa tem muitos desafios, né? E que bom que eu tive muitos Sim. desafios, né? Eu acho que um grande desafio, na hora que você falou, me veio logo a primeira, assim, de pronto, foi assumir a vice-diretoria de um hospital universitário. Então, eu fui a primeira enfermeira a assumir a vice-diretoria, fui eleita na ocasião, e foi uma mudança de paradigma naquele momento, uma mudança muito significativa para a universidade, porque até então só podia assumir a direção do hospital universitário médico, Médicos. professor da Universidade Federal da Bahia. Então, teve todo um trabalho de reestruturação do regimento da instituição, porque quem deve assumir a gestão é quem tem competência, quem tem formação. Então, a formação, por exemplo, que a gente tem aqui na gestão da qualidade, promove essas competências para assumir a gestão de um serviço de saúde, de uma unidade, de um hospital, enfim. E naquele momento foi um grande desafio. Desafio para a minha profissão, para a minha categoria profissional e Sim. desafio pessoal. Mas eu lembro, e aí volto lá para a minha formação, a escola de enfermagem da UFBA, do ladinho ali do Hospital das Clínicas, e eu passava e via aquele hospital, eu achava lindo, porque eu ia muito lá no jardim de infância com minha mãe, e eu dizia assim, um dia eu vou ser diretora desse hospital. E eu perguntava às minhas professoras, ela dizia, não, você não pode, porque você não é médica. Eu dizia, mas por que não? Né? E tem um livro que a gente indica na pós, que é de Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Pelo porquê. E aí eu perguntava, mas por que não? Onde é que está escrito isso? Por que não pode? Quais são as competências que a enfermeira não tem e que o médico tem para assumir a gestão de um hospital? Então, e aí, quando eu terminei a formação, a graduação, eu já estava matriculada no meu primeiro curso, na minha primeira especialização em gestão de administração hospitalar. Então, porque eu passava e dizia. E aí eu fiz o concurso, Uhum. na época, para a UFBA, passei, fui trabalhar naquele hospital, e aí depois eu assumi a gestão da UTI, e aí eu fui para gestão da qualidade, para estruturar o escritório da qualidade, era assim que a gente chamava na época. Enfim, então o grande desafio foi assumir essa gestão de um hospital universitário e liderar pessoas e gerenciar os conflitos
Então, esse foi um grande desafio. E o que fez a grande diferença foi as formações que eu fiz. Então, foram as especializações que eu fiz. Então, eu sabia que não bastava a formação da enfermagem. Então, eu fiz a especialização em administração hospitalar, em gestão em saúde, em gestão de pessoas, gestão da qualidade, em liderança, porque eu sabia que esses componentes, esses repertórios, iriam contribuir para que eu pudesse exercer o Sim. meu cargo ali naquele momento, era cargo mesmo, né? O cargo de gestora de um Sim. hospital universitário. E para você, Marcelo? Sem sombra de dúvidas, a pandemia. Eu estive secretário de saúde nesse período, ainda estou me recompondo dele, que foi muito, muito difícil, Intenso, né? muito intenso. As perdas, as contingências que a gente teve que fazer. No ano de 2020, eu já estava trabalhando em Candeias, mas eu não cheguei na prefeitura diretamente para assumir secretaria. Eu tinha deixado uma secretaria de um município anteriormente e fui para Candeias para fazer parte da equipe técnica da secretaria. E no ano de 2020, isso aconteceu em fevereiro, eu cheguei em fevereiro de 2020. Em março, Decretada a pandemia. estoura uma pandemia. Ah, E naquele ano, muitas pessoas tiveram que ser afastadas porque faziam parte de grupo de risco. E é engraçado que de março de 2020 a outubro, eu fui superintendente na secretaria, depois fui diretor administrativo do hospital. Eu tentei fazer pela primeira vez a pós de gestão da qualidade com a professora Almerinda no meio da pandemia, à distância, mas não consegui. Deixei a diretoria do hospital por 2 meses, voltei para a secretaria como subsecretário e por mais 2 meses depois eu terminei o ano como secretário, porque não tinha quem fizesse as coisas. Fora a pressão de não. mídia, foi um ano político, né? Foi um ano eleitoral, então eu costumo dizer que quem foi secretário de saúde durante a pandemia foi melhor secretário do que quem foi em qualquer outro tempo, Verdade. porque foi um desafio muito grande. Não deixei de sair com alguns arranhões, inclusive de saúde mental, né? Eu acredito que é, tive, com certeza, algum processo de adoecimento nesse período. Tive Covid sendo servidor, né? Sendo profissional de saúde. E com certeza as marcas desse período foram as mais desafiadoras da minha trajetória. Então, eu imagino que quem está nos assistindo nesse momento, né, entende, seja você que está pensando em iniciar uma graduação, quem já está na graduação, quem já está na pós, quem já é profissional de saúde há algum tempo, pode perceber pela fala dos nossos dois entrevistados aqui, essas características, ou seja, nunca parar de estudar e aprender com o dia a dia, né? Com as pessoas que estão ali. Então, isso é um ponto muito importante, assim, a não se acomodar, né, com o que você tem de conteúdo já adquirido da graduação, ou seja, na sua pós-graduação, porque a área da saúde é isso, o conhecimento ele é muito volátil e como Isso. Marcelo e Almerinda falaram muito bem aqui, eles tiveram que ir em busca de outras formações para agregar a essa formação inicial da graduação que cada um deles construíram, né? Então, isso é muito importante. Bom, a gente se dirige para o bloco final já, a conversa muito boa, passa rápido. E aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Se você tivesse que voltar no tempo hoje e pensar naquela pessoa, professora Merinda, Marcelo, que estava iniciando sua formação, sua graduação, qual conselho você daria para você mesmo? Nossa, é porque é para voltar muito no tempo. O tempo é longo. Mas eu diria seguir em frente, você está no caminho certo. A gestão, ela faz parte da nossa vida, né? E quem é profissional da saúde, mesmo sendo assistencial, a gente fala muito isso na pós, tem pessoas que dizem, eu não gosto de gestão. Sinto muito, porque mesmo na assistência você precisa planejar suas ações, organizar os seus recursos
se relacionar com pessoas, gerenciar conflitos, controlar processos, e isso é gestão. Então, fico feliz de ter escolhido isso lá atrás e seguido esse caminho. Lógico que poderia ser ter um mais leve, porque o nível de exigência que eu sempre tive comigo continua sendo muito alto, minha régua é muito alta no nível de exigência. O que gerou, sim, problemas de saúde, Uhum. né? Mas não me arrependo, sabe? Eu sou muito feliz sendo enfermeira, muito feliz, tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi, tenho muito orgulho de ser professora, né? O grande propósito de não só cuidar de uma vida, mas ensinar pessoas, transformar pessoas a cuidarem de milhares de vidas que eu não tenho o alcance de quantas É, vidas já foram alcançadas. é, Através das pessoas que eu ensinei, né, que eu fiz a mentoria, enfim. Então, eu diria seguir em frente e seja feliz, sabe? Assim, eu sou um grande movimento na minha vida é ser feliz hoje, agora. Então, isso eu falo na aula, inclusive o hino da nossa aula é tempo de alegria. hum. Então, ô, então vamos ser felizes agora, e a gente sempre termina as nossas aulas assim. Então, eu diria, siga em frente, que esse é o caminho que vai te trazer hoje para o podcast Profissão Saúde. Não é falta de criatividade, não, mas eu pensei a mesma coisa que a professora Merinda. Siga em Foi. Essa frente. sintonia. Foi. É, A gente, não é à toa que a gente participou da pós, né? Fomos alunos da pós da professora Almerinda, que é essa bomba de infusão de conhecimento e alegria. Siga em frente também e não desista, porque você conseguirá, e eu consegui, né, nessa trajetória até aqui, unir duas coisas que para mim são muito caras, que é ajudar as pessoas, e eu consigo fazer isso ajudando as pessoas através da minha profissão, né? Eu sou muito feliz com o que eu faço, com o meu trabalho, porque eu gosto de ajudar e ajudo trabalhando, perfeito. né? Então, essa jornada pela saúde, né, que a vida me conduziu, me fez me completar como profissional, né? Então, é seguir em frente mesmo. Excelente, eu acho que é uma mensagem de coragem, né, para quem está nos assistindo, né, seja independente do seu momento de carreira, acho que é bem importante. Desafios sempre vão existir, né, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né, os altos e baixos faz Que parte bom, da né? vida, exatamente, É. exatamente. Então, felizmente, a gente finaliza aqui o nosso episódio inaugural, mas certeza que vocês podem acompanhar, assistir quantas vezes quiserem aí nas redes sociais da Faculdade Santa Casa, no canal do YouTube e no Spotify também. Então é um episódio super especial. Viram outros episódios para vocês, dentro da área de cada um, poder aprimorar, mas mesmo que esteja aqui um farmacêutico, um médico, a gente vai sempre falar sobre carreira. E Sim. isso é comum a toda e qualquer área independente, com certeza vai ter sempre o conhecimento que vai poder agregar a você que está nos assistindo. Então, fiquem ligados, esse é o nosso podcast Profissão Saúde. Muito obrigado a vocês dois pela presença de estar aqui, foi muito importante. E fiquem ligadinhos nos nossos próximos episódios.